morrendo de saudade, viu? Espero que essa fase passe logo pra gente se reencontrar e voltar às nossas aulas presenciais, tá certo? Olha, só queria relembrar a vocês que o nosso livrinho bonitinho, Sem Medo de Viver, está vendo aqui? Sem Medo de Viver, de Gisele Della Porta Nicoleles, eu trouxe ele só para relembrar vocês que precisa ser feito. O final da leitura, vejam direitinho, bonitinho, tá certo? E anotem. Eu quero saber de vocês. E aí, gostaram do final da Cris? Gostaram do que aconteceu com a Cris, com o pai, com a mãe, com todos da história? Olha, eu adorei. Eu sou suspeita para falar desse livro, porque eu particularmente adoro a Cris. Por mais que às vezes ela se deixa bater por algumas dificuldades, mas quem não faz isso na vida, né? E a Cris é humana, é uma pessoa que sempre teve vontade, ela sempre sonhou, sempre teve vontade de conseguir os seus objetivos. E aí, cabe a vocês me dizer, e aí, gostaram ou não gostaram do final da história? A Cris mereceu o final que ela teve aqui na história ou não? Vocês acham que poderia ter sido melhor? Acham que poderia ter sido um final mais triunfante? As irmãs da Cris, o que foi aquilo, né, minha gente? Gente, eu fiquei pasmo com aquela situação. Uma das irmãs até conseguiu gostei da forma em que ela agiu na história. Mas a outra eu fiquei assim, sabe, sem entender o que é aquilo, o que é, aliás, algumas pessoas, tá certo? Mas aí depois a tia vai mandar uma atividade para vocês responderem relacionada a esse livro. O importante, meu povo, é que vocês realmente leiam o livro, conheçam a história inteira. Igualzinho, sejam fiéis com a história, igual vocês estavam sendo quando nós estávamos em sala de aula. Todo mundo participando, todo mundo conhecendo a história, todo mundo tem uma opinião relacionada à crise, conhecendo mesmo. Tem que ser daquele jeito, porque daquele jeito estava maravilhoso, excelente, tá bom? Então tá certo. Só era esse recadinho de leitura. Vamos voltar aqui para redação. Isso aí. Em redação, nós vamos trabalhar o conto. Olha que legal, o conto. Maravilhoso. Eu acredito que todos vocês já conheçam o conto, tá bom? Mas vamos reforçar o que é um conto, quais são os elementos, como se constrói e tudo isso, tá bom? Vamos lá. Conto, conceito. Qual o conceito de conto que vocês entendem por esse gênero? Então, um texto ficcional. O que é a ficção, hein? Lembraram? Ótimo! Então, a ficção é um texto que trabalha com a não realidade, certo? É isso que é o conto, é um texto ficcional que trabalha com fatos imaginários, coisas que eu vou criar um mundo fantástico para esse conto, tá bom? Elementos presentes no conto. Olha aqui. Elementos presentes no conto. Nós temos o enredo, o narrador, que pode ser o quê? Personagem, observador e onisciente. E vamos lá. O enredo. Quem lembra aí o conceito de enredo? Quem sabe o que é o enredo da história? O enredo, pessoal, é aquele resumo breve de todo o texto, só que eu conto ele da forma que eu entendi. Então eu vou mudar a história? Não, eu vou contar a história de forma resumida, da forma em que eu entendi. Eu vou ler todo o texto? Não, minha gente, eu já li o texto e aí eu vou voltar contando da forma que aconteceu toda a história, com introdução, desenvolvimento e conclusão, só que da forma melhor, porque foi a forma que eu consegui entender, ligando os fatos. Bom, lembraram aí bonitinho? Ótimo. O narrador, nós sabemos que ele pode ser o narrador personagem, a tia colocou aqui entre parênteses, primeira pessoa para vocês não esquecerem. Narrador personagem é aquela história em que a pessoa conta e participa dos fatos. Ela contou a história, ela participou da história, narrado em primeira pessoa. Mas como é, tia Auriceia, que eu vou saber que é narrador personagem que é em primeira pessoa? Simples. Narrador em primeira pessoa é aquela em que eu vou observar os verbos e os pronomes, minha gente.
Verbo, por exemplo, eu fui. Então eu já percebi. Olha aquela história, narrador personagem. Porque o pronome é relacionado à pessoa e o verbo também está em primeira pessoa. Tá bom? Então tem que observar os pronomes e o verbo para saber. Fui, passei, caminhei, dormi. Tá bom? Isso é que é primeira pessoa. Ele conta e participa da história. Narrador observador. Estão lembrados que é narrador observador? Que história é essa? Não lembraram? Pois vamos lá. Narrador observador, a tia colocou aqui no cantinho, terceira pessoa. Estão lembrados o que é a terceira pessoa? Pronto, se você lembrou que é a terceira pessoa, então você sabe o que é narrador observador. Narrador observador é aquele que conta a história, mas que ele não participa, por isso que está aqui a terceira pessoa. E o que eu tenho que observar para saber se é narrador, se é terceira, se é primeira? Se eu disse que o primeira pessoa, você vai observar os verbos, primeira pessoa você vai observar os verbos, na terceira pessoa os verbos e os pronomes. Na terceira pessoa não é diferente. Na terceira pessoa a gente segue também o mesmo esquema. Só que aqui na terceira pessoa eu vou observar que os verbos ele não vai mais fazer parte da pessoa que conta. Já é outra pessoa, o observador, ele conta ali toda a história, só que ele não participa, ele só viu. Ele viu os fatos ali, mas que ele não participou, não tem o eu ali, não tem nada, é eles. Eles caminharam, eles foram. O que é que tem aqui que é pronome, que é verbo? Ora, eles é o pronome e o foram é verbo. Em algum momento desses, eu me coloquei na história? Não. Eles foram, eles caminharam, eles passearam. Estou contando algo que aconteceu, mas que eu não estou participando, tá bom? Narrador onisciente é aquele que sabe o que acontece na história e ele geralmente narra em terceira pessoa, só que tudo que acontece ali, ele está por dentro, é um narrador espertinho. Vamos lá, os personagens. Essa aqui é moleza, vocês acreditam que todos estão lembrados. O que é essa personagem? Personagens primários, olha aqui ó, primários, secundários. Aí nós temos antagonista e protagonista. Mas o que são os personagens primários? São os personagens, são os protagonistas da história, são aqueles personagens que mais aparecem. Toda a história acontece ao redor do personagem central, tá bom? Primários. Secundário é aqueles que aparecem, só que a frequência dele diminui na história, não aparece tanto quanto os primários, tá bom, minha gente? Antagonista, personagem principal e geralmente o mocinho da história, aquele bonzinho que tudo quer resolver, tá certo? Aquele personagem excelente, maravilhoso. E tem o antagonista, aqui ó. Alguém está lembrado aí o que é o antagonista? Isso mesmo, o antagonista é o vilão, é aquele que mexe com a história, ele tá achando negócios meio parado, e aí ele vai lá, faz algumas maldadezinhas que é para poder a história acontecer de modo mais agitado. O vilão, o protagonista, o antagonista, desculpa, o antagonista, que é o vilão da história, é até legal, vocês já imaginaram a história, o tempo todo, aquela mesmice contada ali, sem nada para quebrar aquele clima, aquela coisa. Então o antagonista ele vem para agitar a história. Ele chega, ele faz maldade, ele mexe com um, ele mexe com o outro. É legal o antagonista na história, vocês acham também? Que bom que vocês concordaram comigo. Vamos lá. O espaço, meu povo, o espaço é onde ocorre a história. É um reino bem distante. Onde é o espaço que acontece essa história? Um reino, eu acabei de dizer. É um reino, é o local, é o espaço ali onde toda a história acontece. Olha o tempinho aqui bonitinho também. Tá vendo? O tempo, ele pode ser o quê? Psicológico, cronológico e flashback. O que é esse tempo psicológico? O tempo psicológico é aquele tempo que os personagens, eles começam a pensar, imaginar coisas que aconteceram ali bonitinho na vida deles. Então, eles vão pensar tudo bonitinho. O psicológico, o pensamento, algo que mexe um pouquinho com eles. Tá bom? Cronológico é aquele tempo marcado através do tempo. Mas tia, como assim? É só uma data? Não, é uma data,
se tiver lá um dia da semana, um mês, um horário, tudo isso é cronológico, relacionado ao tempo, tá bom? E o flashback, olha aqui o flashback que legal. O flashback é quando há uma necessidade do personagem contar o porquê que ele é daquela forma. Então volta lá no passado e conta tudo o que aconteceu para poder retornar ao momento que a história está sendo contada. Esse é o flashback. Ele volta no passado e conta tudo. Até porque o leitor precisa entender o porquê que está acontecendo aquilo ali. Então ele volta lá no passado, conta toda a história. Vocês terão a oportunidade de conhecer, mas eu vou até mostrar aqui. Senhora, por exemplo, de José de Alencar, ele é contado através do flashback. Vocês vão ler o primeiro momento e vocês só entenderão o que acontece com o personagem depois que vocês lerem o livro e entenderem através do flashback que o autor coloca no texto, tá bom? E é assim que acontece a história. O clímax é aquele momento de tensão. Meu Deus, será se isso vai acontecer com o personagem? Será se vai dar certo? E é aquele momento que ele encontra assim terrível que você fica louco para saber o final. Então esse aqui é o nosso clímax, né? Aquela coisa que rolou aquela terrível que você fica sem saber e fica louca para entender a história. E o desfecho, olha aqui o nosso desfecho. O desfecho, o final, a conclusão, é o finalzinho da história. Quem ficou com quem conseguiu reencontrar, quem não conseguiu reencontrar, tá bom? Esse aqui é o nosso desfecho, é o final. Aí, pessoal, nós temos também a voz dos personagens. O que é essa voz dos personagens? A voz é a forma em que os personagens falam entre si ou que eles conversam ali na história. Como é marcado? Nós temos 2 tipos de discurso para isso. Nós temos o discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é aquele marcado através do travessão ou uma aspazinha que significa a fala dos personagens. Teve lá, e a Aurélia falou, travessão. Pare com isso. Então, esse momento que eu coloco o travessão na história e a personagem fala a sua fala real, a voz do meu personagem está sendo o discurso direto. O discurso indireto é aquele em que o narrador apenas conta a história, tá bom? Transforma um pouco o discurso do personagem, mas que não há a presença do travessão. Então, conto direto. A Aurélia falou que não queria mais sair com Seixas, então apenas disse o que aconteceu. Não precisei colocar o travessão para marcar a fala dos personagens. Entenderam isso aí? Ótimo, que bom que vocês entenderam. Vamos lá. A nossa atividade será da página 86 até a 88 e o Você Constrói vai ser da página 92. Lá tem todos os passos a ser seguidos, tá bom? Vocês leiam com cuidado, leia passo a passo, por favor. Não deixe passar um detalhe a ser lido. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Um beijo a todos e até breve.